A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco, em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam um alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com o foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e capítulo 26, Neemias 10, com o foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo o número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errado ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo,
para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, vocês vão encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus nessa live. Gratidão pela presença de cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo do nosso Senhor Deus para ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estando aqui presente para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. Lembrando que somos apenas um canal, um instrumento para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar aqui para te enviar um livro e um capítulo para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito, e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E não deixem de curtir, comentar, compartilhar, interagir conosco para vocês serem muitíssimos abençoados. E vocês compartilhando, vocês estarão levando a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo. Agora vamos aqui a mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração. A oração de número 6. Vamos aqui na oração de número 6, que diz assim: Senhor Deus, haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, em todos os setores dessa casa, em todos os setores desse local de trabalho e desse veículo, e que chegue agora a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e que através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal,
É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão. Vamos aqui ao sorteio do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho do nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Hoje estaremos sorteando o rebanho de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de 1 a 24. Vamos aqui ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. 21, ímpar e 22, par. Vamos estar aqui meditando no livro de... Livro de Jeremias contém 52 capítulos. Livro de Jeremias com 52 capítulos. Jeremias capítulo 51 para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22 estarem meditando. Jeremias capítulo 51 contém 64 versículos, que diz assim: Juízos de Deus contra a Babilônia. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: E enviarei peneiradores contra a Babilônia, que a peneirarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela um redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que arma o seu arco e contra o que se exalta na sua couraça. Não perdoeis aos seus jovens, destruí a todos o seu exército, e os mortos cairão na terra dos caldeus, atravessados nas suas ruas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vamos meditar aqui no livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos, que contém 16 capítulos. Vamos aqui no livro de Romanos, com 16 capítulos. Capítulo 9 do livro de Romanos. Perdão. Capítulo 9 do livro de Romanos contém 33 versículos, que diz assim, fala sobre o chamado aos gentios. Nos versículos 27, 28 e 29 diz assim: Também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, a remanescente é que será salvo, porque ele contemplará a obra e abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos deixará descendência, teríamos nós tornado contra Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro, mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Vamos estar aqui meditando no livro de... Livro de Lucas contém 24 capítulos. Livro de Lucas que contém 24 capítulos.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 23 para os rebanhos de número 7 e rebanho de número 8 estarem meditando. Lucas capítulo 23 contém 56 versículos que fala sobre a crucificação do nosso Senhor Jesus. Nos versículos 30, 31 e 32 diz assim: Então começaram a dizer aos montes, cai sobre nós, e aos outeiros cobrir-nos, porque se ao madeiro verde fazer isto, que se fará ao seco. E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com ele serem mortos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vamos meditar aqui no livro de... Livro de João contém 21 capítulos. João com 21 capítulos. Livro de João. Capítulo 10 do livro de João. Capítulo 10 do livro de João contém 42 versículos, que diz assim, fala que o nosso Senhor Jesus é o bom pastor. Nos versículos 14, 15 e 16 diz assim: Eu sou o bom pastor e reconheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. Também me convém juntar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho a ser sorteado. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Pedro, que contém 5 capítulos. Livro de 1 Pedro, com 5 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Capítulo 5 do livro de 1 Pedro para os rebanhos de número 3 e rebanho de número 4 estarem meditando. Capítulo 5 contém 14 versículos, que diz assim: Conselhos aos presbíteros e aos jovens. Nos versículos 5, 6 e 7. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançado sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Saiu agora o rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Samuel, contém 31 capítulos. Livro de 1 Samuel com 31 capítulos. Primeira Samuel, capítulo 22, para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. 1 Samuel, capítulo 22. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no capítulo 22 do livro de 1 Samuel, que contém 23 versículos, que diz assim: Davi esconde-se na caverna de Adulão, nos versículos 3, 4 e 5. E foi Davi dali a Mispa
dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei apresentando para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos mentindo, errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Agora eu vou apresentar aqui para vocês a denúncia de número 61, que diz assim: as denúncias são mais de 70, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. E do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo, e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira e te impedindo a você fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas elas são numeradas. Saiu agora a oração de número 3. Oração de número 3 diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, na autoridade que me foi dada pelo nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, espírito do mal que está me ouvindo agora, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho e sai desse veículo, pelo poder dessa palavra que está sendo enviada para libertar de todo espírito do mal. E haja paz em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Graças a Deus. Vamos aqui. E lembrando que em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui ao sorteio. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Timóteo com 6 capítulos. Livro de 1 Timóteo com 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem também a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estando aqui presente para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora 1 Timóteo capítulo 3 para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. Nesse capítulo 3 do livro de 1 Timóteo, fala sobre bispos e diáconos. Diz assim:
nos versículos 8, 9 e 10. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de línguas dobre, não dados a muitos vinhos, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé, numa consciência pura. E também, estando estes sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Vamos meditar aqui no livro de Miqueias, 7 capítulos. Livro de Miqueias, que contém 7 capítulos. Miqueias, capítulo... Deu dois capítulos. Capítulos 7. Miqueias, capítulo 7, para os rebanhos de número 13 e rebanho de número 14 estarem meditando. Contém 20 versículos, que diz assim: o triunfo sobre os seus inimigos. Nos versículos 9, 10, 8, 9 e 10 diz assim: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso, e cobri-la a vergonha, que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão, agora será ela pisada como a lama das ruas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vão estar aqui meditando no livro de Mateus, contém 28 capítulos. Livro de Mateus, com 28 capítulos. Capítulo 27 do livro de Mateus. Para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 estarem meditando. Mateus, capítulo 27, contém 66 versículos, que diz assim: guardas no sepulcro. Nos versículos 64, 65 e 66 diz assim: manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite, o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. Assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a porta. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. 15, ímpar, e 16, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Livro de Naum, contém 3 capítulos. Livro de Naum, com 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Naum, para os rebanhos de número 15 e rebanho de número 16 estarem meditando. Naum, capítulo 1, contém 15 versículos, que diz assim: fala sobre a vingança de Deus contra os seus inimigos. Nos versículos 11, 12 e 13 diz assim: de ti saiu um que maquinou o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguro que esteja e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. E ele passará, eu te afligir, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de sobre ti e romperei os teus laços. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um
rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Lamentações, 5 capítulos. Livro de Lamentações contém 5 capítulos. Vamos aqui no livro de Lamentações com 5 capítulos. Capítulo 5 do livro de Lamentações, para os rebanhos de número 9 e rebanho de número 10 estarem meditando. Lamentações, capítulo 5, contém 22 versículos, que fala sobre a súplica intercessória. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: a nossa herdade passou a estrangeiros, e a nossa casa a forasteiros. Órfãos somos sem pai. Nossas mães são como viúvas. A nossa água, por dinheiro, a bebemos. Por preço, vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descansos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho. 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. 17 ímpar e 18 par. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Coríntios com 16 capítulos. Livro de 1 Coríntios com 16 capítulos. 1 Coríntios contém 16 capítulos. Capítulo 16 do 1 Coríntios para os rebanhos de número 17 e rebanho de número 18 estarem meditando. 1 Coríntios, capítulo 16, contém 24 versículos, que diz assim: as ofertas para os pobres de Jerusalém, nos versículos 7, 8 e 9. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 96. Denúncia de número 96. Vamos aqui na denúncia de número 96, que diz assim: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção, tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Essa passagem está escrita no livro de Malaquias, capítulo 3. E nós, das 12 igrejas virtuais que cremos no Senhor Deus, o Todo-Poderoso, como está escrito na Bíblia Sagrada, estamos afirmando que quem tem autoridade para fazer o culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus são os reis e sacerdotes que foram nomeados pelo Senhor Jesus, o Cristo. E se eles não entregarem as ofertas e os dízimos aos sacerdotes, se tornam ladrões, e não só
deixam de receber a proteção e prosperidade do Senhor Deus, como também recebem pragas e maldições. E se você, ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação são mentiras, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Essa é a denúncia de número 96, dentre as mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 57, dentre as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para tirar toda a carga negativa, todo espírito do mal que possa estar te oprimindo. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 19. Oração de número 19, diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que seja destruído toda obra imunda e maligna que estiver na vida dos fiéis membros, dos verdadeiros adoradores que estão conectados nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD, e que haja a libertação dessas vidas de todo espírito maligno, em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nos limpe e nos purifique de mais e mais. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada, e em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Saiu agora o livro de Esther, contém 10 capítulos. Livro de Esther com 10 capítulos. Vamos aqui no livro de Esther com 10 capítulos. Esther, capítulo 8. Vamos aqui, Esther, capítulo 8, contém 17 versículos, que fala sobre o decreto em favor dos judeus, nos versículos 2, 3 e 4. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu, e Esther encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei, e ajoelhada aos seus pés, chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus, e estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e pôs-se em pé perante o rei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jonas, 4 capítulos. Jonas, com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Jonas, com 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Jonas. Capítulo 3 do livro de Jonas. Capítulo 3 do livro de Jonas contém 10 versículos, que fala sobre a conversão de Nínive. Nos versículos 2, 3 e 4. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Ezequiel, 48 capítulos.
capítulo 22 do livro de Ezequiel. Capítulo 22 do livro de Ezequiel contém 31 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 22 diz assim, contém 31 versículos, fala sobre o fogo ardente, nos versículos 13, 14 e 15. E eis que bati as mãos contra a avareza que cometestes, e por causa do sangue que houve no meio de ti. Porventura estará firme o teu coração? Porventura estarão fortes as tuas mãos? Nos dias em que eu tratarei contigo, eu, o Senhor, o disse, e o farei. E espalhar-te-ei entre as nações, despertar-te-ei pelas terras, e porei fim à tua imundícia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Neemias, 13 capítulos. Neemias, 13 capítulos. Capítulo 10 do livro de Neemias. Capítulo 10 contém 39 versículos, que diz assim: fala sobre os nomes dos que fizeram a aliança para com o Senhor Deus. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: e os que selaram foram Neemias, o Tirsata, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atos, Sebanias, Maluque. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Apocalipse, 22 capítulos. Capítulo 17 do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 17, contém 18 versículos, que fala sobre a mulher montada na besta, nos versículos 9, 10 e 11. Isto é para a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Gênesis, 50 capítulos. Gênesis, capítulo 29. Gênesis, capítulo 29. Vamos aqui no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo 29. Contém 35 versículos que fala sobre os filhos de Jacó. Nos versículos 32, 33 e 34. E concebeu Leia e deu à luz a um filho e chamou Ruben, pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou Simeão. E concedeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado, por isso chamou o Levi. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada, mas lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 8. Oração de número 8. Diz assim:
Senhor Deus, haja boa paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho, nesse veículo, através do poder do sangue que há no sangue, através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Sai agora todo espírito imundo onde está chegando essa palavra, e toda a palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Não esqueçam aí de mentalizarem e escolherem um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Saiu agora o livro de Jó, com 42 capítulos. Livro de Jó, 42 capítulos. Capítulo 40 do livro de Jó. Capítulo 40 do livro de Jó. Vamos aqui no livro de Jó, capítulo 40, contém 24 versículos, que diz assim: Jó se humilha perante Deus. Então Jó respondeu ao Senhor. Nos versículos 3, 4 e 5. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eis que sou vil, que te responderei eu. A minha mão ponha a boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém, não prosseguirei. Glórias ao nosso Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Abacuque com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Abacuque com 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Abacuque. Capítulo 1 contém 17 versículos, que diz assim, fala sobre a queixa de Abacuque. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás, e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e os litígios. Porque por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Obadias, 1 capítulo. Obadias, 1 capítulo. Contém 21 versículos, que diz assim: O livramento de Jacó, nos versículos 17, 18 e 19. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo. Os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha se acenderão contra eles, e os consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. E os do sul possuirão o monte de Esaú, e os das planícies, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria. Benjamim possuirá a Gileade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Daniel, 12 capítulos. Daniel contém 12 capítulos. Capítulo 8 do livro de Daniel. Capítulo 8 do livro de Daniel contém 27 versículos, que diz assim, fala sobre os 2.300 dias, nos versículos 13, 14 e 15. Depois houve um santo que falava e disse, outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim
como que uma semelhança de homem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Malaquias contém 4 capítulos. Malaquias com 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Acabamos de ler a denúncia de número 96, que fala sobre Malaquias capítulo 3. E agora o Espírito Santo enviou para vocês Malaquias capítulo 3, que diz assim: roubando a Deus. Nos versículos 6, 7 e 8 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Saiu o livro de 2 Timóteo com 4 capítulos. 2 Timóteo com 4 capítulos. Segunda Timóteo, capítulo 4, que diz assim, contém 22 versículos, que diz assim, a convicção da morte próxima. Nos versículos 13, 14 e 15, quando vieres, traze a capa que eu deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, casou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guardastes também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Agora vamos aqui para a revelação das nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Vamos aqui à última denúncia que eu estarei apresentando para vocês na live de hoje, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. A denúncia de número 94. Denúncia de número 94. Vamos aqui na denúncia de número 94. Que diz assim, denúncia de número 94. Antes dai esmolas do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Nas palavras do Senhor Jesus o Cristo, nessa passagem de Lucas capítulo 11, como está escrito na Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus o Cristo é o único sumo sacerdote, e o mandamento dele para ser limpo em tudo é através da oferta. E ele também mandou continuar com os dízimos, que agora são deveres dos reis e sacerdotes que ele nomeou em todas as nações.
e você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações e as afirmações do Senhor Jesus ou Cristo são mentiras, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E essa é a denúncia de número 94, dentre as mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se for muito para você competir conosco na casa dos milhões, faça um desafio na casa dos milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 55, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora vamos aqui ao sorteio dos 25 números, 24 números que eu pedi para vocês meditarem para agora. O Espírito Santo do nosso Senhor Deus está falando ao seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Então escolha aí, faça uma pergunta mentalmente que agora o Espírito Santo irá te enviar um livro e um capítulo para a sua resposta. Glórias ao nosso Senhor Deus. Se você meditou e escolheu o número 11, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 51. Se você escolheu o número 2, Romanos, capítulo 9. Se você escolheu o número 15, Lucas, capítulo 23. Se você escolheu o número 14, João, capítulo 10. Se você escolheu o número 12, 1 Pedro, capítulo 5. Se você escolheu o número 10, 1 Samuel, capítulo 22. Número 16, 1 Timóteo, capítulo 3. Número 18, Miqueias, capítulo 7. Número 6, Mateus, capítulo 27. Número 3, Naum, capítulo 1. Número 22, Lamentações, capítulo 5. Número 7, 1 Coríntios, capítulo 16. Número 17, Esther, capítulo 8. Número 4, Jonas, capítulo 3. Número 1, Ezequiel, capítulo 22. Número 19, Neemias, capítulo 10. Número 24, Apocalipse, capítulo 17. Número 9, Gênesis, capítulo 29. Número 5, Jó, capítulo 40. Número 20, Abacuque, capítulo 1. Número 21, Obadias, capítulo 1. Número 8, Daniel, capítulo 8. Número 13, Malaquias, capítulo 3. E o último número aqui, para meditação, número 23, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para nossas finalizações, mas antes sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD, e eu me chamo Eduardo. Agora vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e a importância em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo um número para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na AIG 1318 37300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na Igrejas Benditas. Para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada.
E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir e calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nessa live. Gratidão pela presença de cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para vocês ouvirem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estando aqui presente para nos conduzir da melhor forma e melhor maneira. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E em Colossenses capítulo 2, no versículo 5, está escrito assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Mesmo que estejamos ausente quanto ao corpo, vocês podem ter a certeza absoluta que estamos juntos, todos em um só Espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18h07. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém.